Então, assim, a vinda de seres cósmicos para um primeiro contato é inevitável, isso deve existir, porque todo o nosso passado anuncia isso. Então, isso vai existir. Agora, isso vai transformar alguém que é corrupto e não corrupto? Isso vai transformar alguém que é pedófilo e não pedófilo? Isso vai transformar alguém que é um mau caráter num bom caráter? Não vai. Pensando, se tivesse um encontro de extraterrestres com a humanidade, você acha que isso seria bom? Seria, vamos dizer assim, uma unificação positiva? Você acha que eles viriam para completar a humanidade? Como seria um encontro assim? O assunto é mais complexo. Nunca um encontro entre duas espécies diferentes deu certo, ou deu muito certo. Sempre dá muito errado. Mesmo encontro entre partes de uma mesma espécie, tipo os espanhóis, portugueses chegaram aqui na América Latina, encontraram os povos originais. Foi horrível para os povos originais. Sempre é ruim para uma das partes. Eu não tenho o lado romântico que eu gostaria de ter para poder olhar com essas coisas, com alguma visão romântica e produzir. Eu sou meio seguidor do Barão de Itararé, que é só uma figura metafórica, mas que diz que de onde você nada espera, não vem nada mesmo. Ou seja, eu não espero nada de bom desse contato oficial que vai ter que existir, dos contatos que já estão ocorrendo. Mas qual é o detalhe? O detalhe é que a ufologia teve que se render a uma profunda carga de informações que tudo isso que nós chamamos de religiões impositivas, que surgiram ao longo dos últimos 4.000 anos, informam a respeito da vinda de um ser de fora. Enoque foi o primeiro a fazer isso. Nos livros de Enoque há a notícia de que esse ser viria uma vez como humano e depois voltaria na sua condição natural de um ser cósmico. Então, assim, os muçulmanos esperam a vinda de Mahdi. Os hindus esperam a vinda de Sanat Kumara, ou do Avatar Kalki. Os judeus esperam ainda a vinda do Messias. Os cristãos esperam o retorno de Jesus. Os incas esperam a vinda do incaico. Ou seja, qualquer religião que você olhar, você vai encontrar notícias de que há um ser que está por chegar, e esse ser comandaria esse primeiro contato oficial. Exatamente, talvez, para evitar essa briga, né? Exato. Então, assim, com base nisso, nós podemos esperar algo que seja revolucionário no sentido de que é algo disruptivo, porque nós estamos sozinhos aqui na Terra, isolados, achando que só quem existe é a gente, então a nossa continuidade existencial é de viver isolado do intercâmbio cósmico. Aí chega um ET aqui, todo mundo vê algo insofismável, algo que você não possa negar. Esse susto, esse choque de realidade é uma descontinuidade em relação ao padrão que nós estávamos acostumados. De ficar só nós na Terra. Aí, as religiões todas vão acabar. É um temor que o pessoal tem. Mas, particularmente, eu não acredito que acabe, devido a esse transtorno psíquico que nós humanos fomos condicionados a ter, de transferir para terceiros responsabilidades que nos são próprias. Ou seja, o cristianismo continuaria por Todos os ismos continuariam durante um tempo, até que as gerações novas cheguem e sucedam as gerações velhas viciadas na arte de pedir, de querer conseguir milagre, bênção, porque é isso que todos os humanos no lado cristão, ocidental, e no lado oriental também pedem aos deuses. Eu não peço nada, eu não peço nada. Tá? Mas respeito a todo mundo, e quase todo mundo que eu amo tem esse vício. Eu não tenho, eu me livrei dele. Por quê? Porque eu não quero transferir para ninguém responsabilidades que me são próprias. Então, assim,
a vinda de seres cósmicos para um primeiro contato é inevitável, isso deve existir, porque todo o nosso passado anuncia isso. Então, isso vai existir. Agora, isso vai transformar alguém que é corrupto e não corrupto? Isso vai transformar alguém que é pedófilo e não pedófilo? Isso vai transformar alguém que é um mau caráter num bom caráter? Não vai. E essa transformação aqui da humanidade, da doença que cada um carrega, se for o caso, ela é lenta. Então, assim, as religiões não vão acabar de imediato, de uma hora para outra. É um processo lento, penso eu. Professor, em uma entrevista que você deu, eu vi que você, agora você citou o Nixon, né? Mas eu vi em outra entrevista que você citou o John Kennedy. E você menciona sobre a questão do assassinato dele, né? Que teoricamente foi algo estranho, ou feito de forma estranha, né? E aí eu queria te perguntar quem você acredita que foi responsável por isso e se esse assassinato de John Kennedy teria algo a ver com uma possível divulgação por ele sobre seres extraterrestres. Para a gente entender John Kennedy, a gente tem que entender os dois últimos presidentes antes dele. Essa história toda começa com Truman, quando ele solta as bombas lá em cima do Japão e ele é obrigado a conviver com o problema do caso Roswell, em 1947, quando algo do céu caiu no estado do Novo México. E, num primeiro momento, nessa época, a imprensa que existia tinha um tipo de mentalidade bem diferente da imprensa nos tempos que a gente vive. A imprensa tentava ser honesta, sempre. E a imprensa começou a divulgar a queda de Roswell da forma honesta como na época foi possível. E Truman desejou, sim, comunicar à população dos Estados Unidos que algo não humano tinha caído ali. Mas começou a surgir um núcleo de resistência e, assim, ele resolveu ficar na dele. Quando Eisenhower, herói da Segunda Guerra, se torna presidente dos Estados Unidos, ocorre um fato intrigante. Ele marca um fim de semana numa determinada cidade próxima à base militar de Edwards. E eles entram no hotel e, assim, a agenda do presidente dos Estados Unidos até hoje é de domínio público. Todo mundo tem que saber aonde o presidente está a cada hora do dia. É lei. Então, Eisenhower ia ficar nesse hotel sexta, sábado e domingo. Então, a imprensa toda noticia, tira fotos dele chegando, entrando no hotel, mas ninguém mais o viu. E na segunda-feira ele já aparece em Washington. E ninguém o viu sair. Então, historicamente, a imprensa dos Estados Unidos considera esses 3 dias como os 3 dias obscuros na agenda do presidente. Depois surgiu o boato de que ele, escondido, saiu desse hotel e foi para a base Edwards e houve o primeiro encontro de um presidente dos Estados Unidos com seres não humanos, os Nephilim, ou os Anunnakis, porque Nephilim é a linguagem suméria, que chama os seres de fora de Nephilim, mas na linguagem acadiana que sucedeu os Nephilim, Nephilim é chamado de Anunnaki. Então, como é que se sabe disso? Vários ex-militares, e um deles que participou disso, abriu a boca no ano 2004. Bob Dean é um dos caras que fala isso. O núncio apostólico do Vaticano foi convidado para esse encontro. Ele formou o Papa. Isso tudo surgiu sob a forma de boato nos anos 60, 70. Hoje se sabe que é verdade. Mas vejam bem, Eisenhower quis revelar isso. Ser extraterrestre existe. Eu sou presidente dos Estados Unidos, estive com eles, blá, blá, blá. Mas, nesse ponto,
surgiu um grupo de estudiosos que havia sido, desde Truman, arquitetado para estudar esses assuntos que ninguém sabia o que diabos era. E esses 12 caras foram chamados de majestosos, o projeto Majestic 12. E esses caras passaram a dizer: presidente, cuide aí de tudo que a gente cuida desses assuntos. E os presidentes dos Estados Unidos foram, então, condicionados, desde essa época, a cuidar de tudo, mas isso aqui, os 12 majestosos. Escondido. E os 12 majestosos começaram a ter muito poder. Quando John Kennedy é eleito, John Kennedy foi eleito na época em que a Rússia, melhor dizendo, a União Soviética, instalou mísseis em Cuba. E Cuba em cima dos Estados Unidos. E nos radares começou a ter muito aparecimento de sinais que os Estados Unidos diziam: são os russos. E, para piorar tudo, passou também a aparecer nos radares dos russos, eles são os Estados Unidos. John Kennedy e Nikita Khrushchev, que na época era o premier russo, fizeram um acordo. Disseram: vai dar merda. Ou a gente cria um grupo dos dois países para fiscalizar todos os radares dos dois países, para eu, John Kennedy, e você, Khrushchev, a gente só aperta o botão vermelho depois que esse grupo disser que... Mas, assim, se a gente apertar enganado, então vamos criar esse grupo. John Kennedy fez esse discurso dizendo que ia criar uma comissão junto com a União Soviética. Iam ser, acho que 8 cientistas de um país, 6 cientistas de um país e 6 do outro. E os dois países iam liberar as informações que eles tinham sobre o assunto extraterrestre. Os 12 majestosos disseram: não, 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 senhor. E John Kennedy: sim, sim, senhor, vou. John Kennedy escolheu 6 nomes. Nenhum dos 6 correspondia a nenhum dos 12. Ele deixou essa folha no birô dele, foi viajar para o Texas, foi assassinado. Essa folha foi encontrada... Esses nomes seriam nomes que ninguém sabiam. Não, até então não sabiam, mas os 12 majestosos sabiam, porque disse que John Kennedy falou para os 12: ó, eu estou escolhendo 6 outros, além de vocês. O principal dos 12 foi suicidado. Esse cara caiu do 11º andar. Um almirante. A história é muito complicada. Então, assim, John Kennedy, ele, para evitar a guerra com... Nós estamos falando aqui do tempo da Guerra Fria, do início da Guerra Fria. Então, John Kennedy, ele peitou os 12 majestosos e, literalmente, foi assassinado por questões que envolvem isso aí e um problema judaico que eu não vou aqui me referir. Pela lei dos Estados Unidos, 30 anos depois, os Estados Unidos é obrigado a liberar os segredos dos fatos. Em 1993, disseram: finalmente os Estados Unidos vai liberar as coisas sobre John Kennedy. Liberou coisa nenhuma. Não, daqui a 30 anos a gente libera. Foi em 2023 agora. Não liberou, não. Inventou lá umas lorotas, mas não liberou. Mas por que vocês não liberam? Todo mundo da época já morreu, ninguém vai mais ser preso, blá, não, mas não libera. Por quê? Porque a cada ano o governo dos Estados Unidos, quando vai aprovar o seu orçamento lá no Congresso, tem uma cota de 100 bilhões de dólares, que é para projetos secretos que o governo não precisa demonstrar no que está gastando, e os militares são quem recebem isso. E o problema de liberar a questão do que aconteceu lá em 1963 com John Kennedy... Vai ter que entrar no orçamento. Vai ter que estudar todo o uso que foi feito desses orçamentos, blá, 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 para isso, para aquilo. Então, assim, eles deter informação, deter conhecimento é reter o poder. Na hora em que você abre a informação, você perde o poder, se expõe e ainda fica... Então, assim,
Esse é o problema do mundo. A verdade, como eu disse, não mais se impõe, ainda que ela apareça. Mas, nesse caso, a verdade ainda nem apareceu. Então, a questão extraterrestre, ela vem sendo vitimada sempre por interesses maiores. Bill Clinton, Bush, Obama, Hillary Clinton prometeram liberar. Aí Bill Clinton disse, olha, eu pensei que eu podia muita coisa com o presidente dos Estados Unidos, e eu posso, mas só não posso falar desse assunto, porque eu pedi e não, simplesmente não me deram. Jimmy Carter, antes dele. Então, assim, está sendo liberado agora devido a uma fragilidade de Trump, que prefere qualquer assunto ser tratado do que a questão dos arquivos Epstein. Sim. Então, Trump, ele pauta, inventa... Eu não sei se vocês conhecem um livro de Giuliano da Empoli chamado Engenheiros do Caos. Não. A engenharia do caos é o que vem sendo praticado desde que Steve Bannon e outras figuras, nas 2 últimas décadas do século XX, copiaram o que os bolcheviques fizeram no início do século, ao tempo da Revolução Comunista na Rússia. Chamar você do que você é, chamar os outros do que você é e acusar os outros do que você faz é a retórica que lá atrás a esquerda, o extremada, fazia e hoje a direita também faz. Então, todo mundo hoje é isso, esconde, mas diz que o que ele é, não, o outro é que é aquilo que ele não quer que ninguém saiba que ele é. Eu sou corrupto, mas eu digo que o outro é que é o corrupto. Ou seja, é uma confusão tal. E os governos se perderam total. E, infelizmente, a técnica da engenharia do caos é quando eu sou um presidente e eu, de manhã, já chamo a imprensa, solto 20 mentiras. A imprensa vai tentar verificar, mas depois de amanhã eu solto mais 20. E aí mudam Depois de amanhã, mais 20. É 20 por dia, isso chama-se engenharia do caos. Aí, se alguém descobre uma, aí eu digo, é isso aí, eu estava errado, mas as outras 19 mentiras permanecem. Ou seja, é um bombardeamento de mentiras sucessivas, em que você trucida a imprensa, você trucida o exercício livre do pensamento. Quando você pergunta algo a algum engenheiro do caos, ele esculhamba com você que está perguntando. Ele diz, ou ele não responde, mas, ou seja... Se enrola, mas não responde. Ele impõe uma narrativa para que essa narrativa encubra o que ele não quer que se torne esclarecido. E a questão extraterrestre sempre foi vitimada por isso. Está sendo liberada agora devido a essa fragilidade de Trump.